Fala, povão do terceiro B, tudo tranks? Espero que sim. Bora terminar então a aprender sempre? Bora. Ó, então pega lá a apostila Aprender Sempre, volume 1, sequência 4. No vídeo de hoje, as últimas aulas desta apostila, as aulas 7 e 8. A página, como sempre, está aí na sua tela, página 57. Beleza? Daí tem o finalzinho da aula 6, que se Deus quiser vocês já fizeram, até porque vocês não estariam aqui vendo este vídeo se não tivessem feito, né, o vídeo anterior, se Deus quiser. Então vamos lá, aula 7. Perdão. De leitor a escritor. Objetivos da aula: produzir textos de diferentes gêneros textuais de acordo com a intenção comunicativa. E também relacionar a dimensão persuasiva de convencimento. Se quiser escrever aí, dimensão de convencimento da linguagem, visando polemizar preconceitos e incoerências. Incoerências é tudo aquilo que não faz sentido, tá bom? 1. Hora da produção. Após as leituras realizadas nas aulas anteriores não é as aí, né, gente? Paga esse D aí, é as discussões, tá? As normal. Então, ó, após as leituras realizadas nas aulas anteriores e as discussões sobre variação linguística, né, adequação da linguagem à situação de comunicação, preconceito linguístico, bem como as condições de produção e a estrutura de alguns gêneros textuais, chegou a hora da produção. A partir disso, produza um artigo de opinião sobre a temática do preconceito linguístico. Assim, utilize os argumentos que você destacou na aula anterior para defender o seu ponto de vista. Em relação à estrutura do artigo, siga as dicas. Então, ó, o tema ele já está dando aí. O tema do seu artigo de opinião, que nada mais é do que o assunto do seu artigo de opinião, ele vai ser igual para todos vocês, que é esse tema aí, ó, que está em negrito até. Preconceito linguístico. Todos vocês, portanto, no texto de vocês, vão falar sobre preconceito linguístico. Não é para falar sobre pena de morte, não é para falar sobre aborto, não é para falar sobre pandemia, né? Não é para falar sobre nada disso, é para falar sobre preconceito linguístico. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Então vamos lá. Sugestão de elaboração do artigo. Ele dá várias sugestões aí, ó, um caminho das pedras aí. Daí também, gente, eu vou postar de novo, porque o assunto pede, o meu primeiro vídeo lá de março do ano passado, Misericórdia Infinita, que fala exatamente sobre esse assunto, artigo de opinião, tá bom? Então eu vou postar a videoaula de hoje e logo em seguida o meu vídeo sobre artigo de opinião, tá? Então vamos lá. Sugestão de elaboração do artigo. A. Inicie o texto apresentando o tema. Esta será a introdução. Esse parágrafo pode contemplar a contextualização do tema, a delimitação deste e a apresentação da sua opinião. Lembre-se de que você já formulou uma opinião sobre o assunto em aulas anteriores. B de bola. O próximo passo será a organização do desenvolvimento, a parte do artigo em que você apresentará os argumentos, também construídos anteriormente, o que darão sustentação à sua tese. C. Lembre-se de que cada ideia constitui um parágrafo. D de dado. Para a conclusão, você pode reforçar a sua opinião, defendida no início do texto. E. Faça a adequação da linguagem. Esse E não existe aí. Pode pôr um pinguinho de corretivo em cima dele aí, sobrou total. Então, ó. Faça a adequação da linguagem à situação comunicativa. Ou seja, no caso aí não tem segredo. Vocês vão todos utilizar a linguagem formal, tá bom? F. Utilize os elementos articuladores para estabelecer conexões entre as partes do texto. Né? Use, portanto, e, mas, porém, contudo, entretanto, embora, tá bom? G. Atente, preste atenção, né? Atente para o uso dos modalizadores discursivos próprios do artigo de opinião. E H. Pense em um título atraente e coerente com o seu texto. Mas já não é preconceito linguístico? Não, já expliquei para vocês no vídeo que eu vou postar junto, explico isso também. O tema é uma coisa, o título é outra. O tema é o assunto sobre o qual você vai falar, que no caso aí vai ser igual para todo mundo. Esse é o tema. O título, cada um vai dar o seu, que tem a ver com o tema, lógico, mas cada um vai dar o seu título, tá bom? De preferência um título bem chamativo, tá? Bem legal. Beleza. Vira a página, olha lá, ó. Página 58, aula 8. E aí, como ficou?
Objetivos da aula: analisar o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos. E também identificar problemas de oralidade na produção de texto escrito. Também resolver problemas de oralidade no texto escrito, ou seja, o texto escrito não pode ser como se você estivesse conversando, né? Vamos ver como ficou? Após a produção da aula anterior, vamos ao próximo passo do processo de escrita. Para isso, você, enquanto autor, viu que chique, deverá fazer uma leitura do texto de modo a observar as questões apresentadas a seguir com o propósito de revisar o seu texto e reescrever o seu texto até, caso seja necessário. Vamos lá? Questões para autocorreção. Olha que legal, você vai fazer o rascunho do seu artigo de opinião no caderno, então, depois que você tiver feito o rascunho, você vai fazer para si mesmo, né, essas perguntas aí, tá? Então vamos lá. Em relação aos aspectos textuais. A. Fiz uma introdução do texto contextualizando e delimitando o tema, além de apresentar uma opinião sobre o assunto? B de bola. A minha opinião está explícita, está bem clara. C. Introduzi minha opinião com modalizadores? D de dado. Desenvolvi o texto com argumentos, ideias sólidas? E. Meus argumentos defendem o meu ponto de vista? F. Utilizei expressões que introduzem os argumentos como pois e porquê? G. Utilizei expressões para anunciar a conclusão como então, assim e portanto? H. Concluí. Faltou um acento aí no i. Concluí. Coloca o acentinho aí. Concluí o texto reforçando a minha opinião? E I. Dei um título criativo e coerente ao texto? Olha que interessante. O título, igual eu falo nesse outro vídeo que eu vou postar para vocês, é a primeira coisa que o seu leitor vai ver, porque ele está lá no topo do texto, mas pelo menos para mim funciona muito bem assim. É a última coisa que você vai fazer. Você escreve primeiro o texto, depois que o seu texto estiver redondinho, aí você bola um título bem legal. Entenderam o paradoxo da coisa aí? O título é a primeira coisa que o leitor vai ver no seu texto, mas na hora que você estiver escrevendo, é a última coisa que você vai escrever. Faz o texto primeiro e o título por último. Tá? Em relação aos aspectos linguísticos, A. Adequei a linguagem à situação comunicativa e ao gênero, né? Usei linguagem formal. B de bola. Verifiquei se a pontuação está correta. C. Corrigi os erros de ortografia. D de dados. Substituí, falta um acento aí no i. Substituí palavras repetidas e eliminei as desnecessárias, né? Tirou aquela gordurinha do texto. E. Escrevi com letra legível para que todos possam entender. E F, verifiquei se o texto apresenta marcas da oralidade, tipo, será que lá no texto não tem um né, sabe? Igual quando a gente está conversando, não pode ter. Tá bom? Então, ó, com relação a esse artigo de opinião aí das aulas 7 e 8, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o rascunho no caderno, depois vão passar limpo, pode ser no próprio caderno, vão tirar foto, lógico, e vão mandar para a minha pessoa. Belezinha? Belezinha, daí tem anotações, mais anotações. Se quiser usar esse espaço das anotações para passar limpo o seu texto e mandar foto para mim, fique à vontade. Daí, ó, amarelinho quer dizer então que acabou o volume 1. Beleza, pessoal do terceirão? Beleza, né? Então fiquem com Deus, obrigado pela atenção e até a próxima.